Bom dia, pessoal. Hoje eu quero fazer um vídeo. Como sempre eu digo para vocês, né? Muitas vezes eu não estou falando de mim, eu estou falando de experiências que eu vejo, que eu percebo, que me incomodam, mas às vezes eu estou falando de mim, sim. Porque aí, claro, eu tenho noção do que eu estou falando, né? E uma coisa que está me incomodando demais, e eu acredito que não seja só a mim, mas há muitas pessoas, muitas, que dependem de ônibus e até quem dependem de Uber. Vocês sabem, eu trabalho em Biguaçu, eu moro em Capoeiras, né? Então, assim, é bem contramão, né? Mas o que está acontecendo? Está acontecendo assim, ó. Pessoas que moram muito longe de Biguaçu estão passando dificuldade. E não precisa ser eu para falar isso, porque assim, antes eu pegava sempre o ônibus no ponto de Biguaçu, realmente, do lado do Banco do Brasil. O que eu vi ali? Idosas, pessoas com compras, esperando ali, ó, mais de 1 hora por ônibus. O que eu noto? Uma falta de consideração, de respeito ao povo. Eu e a minha amiga do serviço descobrimos um outro ponto do ônibus que fica um pouco mais próximo da PAI. E ali passa o governador Celso Ramos e o Palmas e vai para o Estreito. Então a gente muitas vezes tem que esperar um tempão naquele outro ponto para passar um Biguaçu ou para passar um Praia João Rosa, para a gente poder ir para casa, e eles demoram muito. O que é que nós fizemos? Descobrimos um ponto que fica quase que na frente do Mercocentro e que passam o governador e o Palmas ali. O que eu estou notando? Que depois dessa história da Covid, né, diminuíram os ônibus. Mas antes da pandemia, os ônibus já estavam diminuindo. Por que eu digo isso? Porque eu trabalho no Biguaçu já vai fazer 8 anos. E eu não tinha problema com ônibus. Por quê? Porque eu pegava um Biguaçu, eu vinha até o Jardim Atlântico. No Jardim Atlântico eu saltava e esperava o Circular Continente, que ele descia ali na Avenida Atlântida. Então, eu parava na esquina da minha casa. O que eles fizeram? Primeiro, eles tiraram o Circular Abraão, que era um circular que muita gente dependia dele, porque ia para o Abraão. Deixaram o Circular Continente. Antes da pandemia, tiraram também o Circular Continente. Então, o que aconteceu? Complicou a vida de todo mundo que precisava ir para o Estreito. Como no meu caso, que para mim facilitava muito, porque eu pegava o circular ali, a não ser que eu perdesse ele, que às vezes com as filaradas toda por tudo quanto é canto, o Biguaçu chega mais tarde, e aí eu perdia ele, aí era diferente. Né? Eu tinha que saltar lá na Heitor Blum e lá pegar um Capoeiras. Então, agora não tem mais essa opção do circular. E esse negócio de tirarem o circular foi antes da pandemia, não teve nada a ver com a pandemia, não sei por que tiraram o Circular Abraão e o Circular Continente. Não sei por quê. Um motorista alegou que é muito pouco passageiro. Não interessa, mas tem passageiro. Tem passageiro, tem que pegar. Então, eu acho que isso aí já complicou bastante para muita gente. Lá em Biguaçu, a gente pegava a armação e eu conseguia com certeza pegar o circular. O Armação da Piedade. Tiraram a Armação da Piedade. Tiraram o Biguaçu que passava em seguida. Agora, o primeiro ônibus que vai passar lá naquele ponto, do lado do Banco do Brasil,
é às 5 para as 6. Então a gente sai às 5h15 do trabalho e fica esperando quase 45 minutos para pegar um ônibus. Isso quando ele vem nesse horário. Quando não atrasa mais ainda. Aí nós descobrimos esse ponto do ônibus na frente do Mercocentro, que é o que está sendo bom para a gente. Embora que na sexta-feira, agora, nós fomos para esse ponto, nós ficamos 1h30 e os ônibus não passaram. Nós perdemos os ônibus lá do outro ponto e ali eles não passaram, nem o governador, nem o Palmas. Aí tivemos que ser obrigadas a pegar um Uber, porque nós já tínhamos perdido todos os ônibus que vinha para o Estreito. O que eu noto? Um desrespeito ao povo. Mas é geral, gente, é todos os ônibus. O meu ônibus aqui, o Capoeiras, que eu também dependo do Capoeiras, ele tem passado de um para o outro entre mais de 30 minutos a 45 minutos. Se tu perde um, tu vai esperar uns 45 minutos no ponto do ônibus. Dia de semana. Cedinho, como eu tenho pego, ele ainda passa rápido. Passam 2. Mas depois, só Deus que ajude. Os ônibus deveriam ser pelo menos de 20 minutos. Pelo menos de 20 minutos. Porque a pandemia, ela está aí ainda, mas as pessoas voltaram a trabalhar. Todo mundo voltou a trabalhar. Mas continua as complicações com os ônibus, continua uma grande complicação de ônibus. Só tem ônibus que vai para os bairros, que vai para lá, que vai para cá, que vai para lá, que vai para cá. Fica aquele monte de gente no ponto do ônibus. Idosos, gente, idosos esperando por horas ali os ônibus. Mães com criança. Então isso tudo para mim é um desrespeito ao povo. Em vez de botarem mais ônibus, fazerem uns horários mais de 15 minutos, 20 minutos, não. Aí fica aquele ponto do ônibus cheio e não passa ônibus nenhum. É aquele tormento no ponto do ônibus. Então, quer dizer, o que eu estou notando? Tiraram os cobradores, não sei por quê. Ou seja, vários cobradores estão na rua e sem emprego. Não vejo nenhum nexo nisso. Por quê? Porque os motoristas estão fazendo as duas funções, a função de motorista e a função de cobrador. Isso não está certo. Eles não estão ganhando pelas duas funções. Com certeza não estão. Então, tiram os cobradores, fazem o motorista ter duas funções. Então já é aquela tensão, porque o motorista está ali dirigindo e ainda tem que fazer a manobra de dar o troco, de dar isso, de dar aquilo. Que isso, gente? Que é isso? O motorista tem que prestar atenção é na direção. E não tá ali cobrando. Porque entra gente o tempo todo, sai gente o tempo todo, ele tem que cobrar. Estão explorando os motoristas, botaram muita gente para a rua, muita gente está em depressão por conta disso, muito cobrador está em depressão por conta disso. Eu sei porque eu converso com vários. E para quê? Melhorou para o povo? Não, não melhorou para ninguém. Não melhorou para ninguém. Piorou. Aí alegam, por causa da pandemia. Não, não tem nada a ver com a pandemia. Porque essa esculhambação já começou antes da pandemia. A diminuição de ônibus começou antes da pandemia. E querer colocar os cobradores para a rua, o que é? O que é? As empresas estão falindo? Aí estão falindo e estão deixando os funcionários na rua, sem se preocupar como é que vai ser a vida deles? Falta de respeito. Aquele pessoal todo no ponto do ônibus, com chuva, com sol, com temporal, com frio, tudo ali no ponto do ônibus, esperando por horas ônibus. Isso não é uma falta de respeito? Eu não estou falando só por mim, não, gente. Estou falando por todo mundo. Tem que ter mais reclamação, tem que seguir ir na ouvidoria, não sei, tem que ter um órgão que faça alguma coisa.
Porque a esculhambação está grande. E não é culpa dos motoristas. Vejam bem, eu estou falando das empresas. Porque as empresas nunca perdem. Os grandões nunca perdem. Quem perde são os funcionários. Quem perde é o povo. Deixo aqui bem claro. Não estou reclamando de motorista, nem de cobrador, nem nada. Pelo contrário, eu acho que os cobradores deveriam continuar e cada um na sua função. Porque está virando esculhambação, sim. E as pessoas precisam trabalhar. Outra coisa, os Uber. Mais uma vez deixo claro, não estou me queixando dos motoristas de Uber. Pelo contrário, nunca fui mal atendida, nunca. Sempre foram muito bons. Eu estou reclamando da Uber. Que agora você chama a Uber, porque muitas vezes você é obrigado a chamar Uber, não tem opção. Ficar 1h30 no ponto do ônibus, esperando o ônibus e não passar o ônibus, você é obrigado a pegar Uber. Gente, a gente sai cansada do trabalho. A gente sai estourada do trabalho, a gente quer chegar em casa. E leva esse tempo todo. E assim como eu, a maioria das pessoas que dependem dessa porcaria de ônibus. Porque você que anda de carro, você não tem do que reclamar. Ah, Isabel, tu reclama demais. Claro, você tem carro. Você vai de carro. Ou você mora perto do serviço. Aí, belezinha pra você. Belezinha pra você que não depende dos ônibus. Belezinha pra você que trabalha perto do seu serviço. Belezinha pra você que tem uma vida legal. E os outros? Você já pensou nos outros? Você já pensou enquanto você está aí em casa, largou o serviço 4 horas da tarde, já está em casa tranquilão, numa boa? Tem gente aí que está lá esperando o ônibus 2, 3 horas. Como eu vi uma senhora reclamar uma vez que estava no ponto há 2h30 esperando o ônibus dela. Isso não é um desrespeito? É claro que quem mora perto, que quem tem carro, quem que vai de carro não vai reclamar. Tem a vidinha legal. E tem gente que nunca dependeu de ônibus. Tem gente que sempre foi trabalhar com seu carrinho. Aí os Uber, o que você faz? Você pega, chama. Aí dá um preço legal. Normalmente, quando eu pego, eu racho com 2 amigos. Nós rachamos em 3 para poder pegar. Beleza, o preço está legal, vamos rachar. Você faz o pedido da viagem. Daqui a pouco vem aquilo. Deu erro. Preço vencido. Ali o preço começa a aumentar, e tu começa a chamar, e o preço aumentar, e tu começa a chamar, e o preço aumentar, e tu desiste, e tu chama, o preço aumenta. Estão brincando? Aí o motorista tá 2 minutinhos para chegar, cancela a viagem, preço errado. Então a Uber não tá de sacanagem? Eu não indico a Uber para ninguém. A única coisa boa na Uber são os motoristas que são muito educados, não tenho reclamação, mas a Uber tá deixando a desejar, ó, faz tempo. E não é só eu, tá, gente? Tem muita gente que está reclamando da Uber. Não sei se os outros aplicativos estão agindo da mesma maneira, mas eles têm que tirar uma vantagem. Se o preço está R$ 24,90, vamos supor. Daqui a pouco você vai estar ali aguardando a viagem, está ali. Viagem cancelada. Deu erro. Preço vencido. Você vai olhar lá, foi para 30 e pouco. Daqui a pouco você vai chamar de novo, está 40 e pouco. Você vai chamar de novo, está 50 e pouco. Que isso? Que exploração é essa? A Uber está querendo tirar vantagem de alguém, porque, na verdade, os motoristas são os que menos ganham. A Uber fica com a maioria do dinheiro. Aí fica fazendo sacanagem com os passageiros que dependem deles. Quando começou essa Uber, eu achei assim uma coisa maravilhosa. Porque eu sou uma pessoa que não tem carro, eu não dirijo. Então eu dependo muito de ônibus. E dependo de Uber também. Porque por problema de saúde, muitas vezes eu sou obrigada a me dar o luxo de vir de Uber.
Porque imagina, eu saio de casa 15 para as 6 da manhã. Eu chego em casa, muitas vezes, 15 para as 7, 7, 7 e meia. Vocês já pensaram? E eu saio às 5h15. Aí é fila, tudo trancado, é trânsito por todo quanto é lado, é batida, é acidente. Vocês já se colocaram no lugar dessas pessoas que passam por isso? Aí muita gente diz, Isabel, vem morar aqui em Biguaçu. Mas não é assim, gente. Nem tudo é como a gente quer. Bem que eu gostaria de morar mais próximo do meu serviço, como seria bom para mim. Me ajudaria um monte. Mas ainda não é possível. Eu vou fazer o quê? Tá quase sendo uma viagem à Laguna. O tempo de eu sair da PA e chegar em casa. Que isso? Então, assim, gente, olha, apelar para o bom senso das pessoas. A Uber tá terrível, não sei o que tá vendo. Daqui a pouco não vai ter mais gente que vai pegar Uber. Vão trocar de aplicativo com certeza e deveriam fazer isso. Tu procura ali um lugar para tu reclamar, tu não encontra. Porque até para tu mandar uma mensagem ali, tu tens que seguir os passos deles. Eles são muito espertos, né? Eles estão fazendo sujeira com a gente. Tu já ficas com receio de chamar Uber. E os ônibus estão desse jeito que estão, que é uma esculhambação, que devia voltar ao normal, que deviam voltar os circular daqui do continente, deveriam voltar para pelo menos ajudar um pouco. Os ônibus deveriam ter um horário melhor, deveriam ser mais seguidos. Os motoristas a gente nota que estão estressados. E aí? Mas para você está tudo bem. Você tem seu carro. Você trabalha perto. Está tudo bem. Coloque-se no lugar do outro. Veja se não está difícil realmente. Ficar 1h30 esperando o ônibus. Depois espera mais um monte Uber, até eles aceitarem a viagem. É um desrespeito. Total desrespeito. Será que em todos os nossos estados do Brasil está assim essa esculhambação? Porque, sinceramente, gente, eu tô me sentindo cansada, eu tô me sentindo exausta mesmo. Isso que eu ainda me acho nova, tá? Mas eu tô me sentindo muito cansada, muito cansada. É um trânsito louco, é uma loucura, é todo mundo correndo, é fila para todo lado, ninguém respeita ninguém, ninguém dá vez para ninguém. Sinceramente, cansa. Qualquer um entra em estresse. Qualquer um entra em estresse. E eu não falo só por mim, gente. Eu falo por muita gente. É muito sofrimento. Às vezes eu fico pensando se vale a pena. A gente sobrecarregar desse jeito, sabe? E nada ser feito, nada ser melhorado. E ainda tem gente dizer que a gente reclama demais. Porque eu já ouvi várias pessoas dizerem, Isabel, tu reclama demais. Estás no meu lugar? Estás no lugar do outro? Estás no lugar daquela senhora no ponto do ônibus? Estás no lugar daquela moça com aquelas crianças no ponto do ônibus esperando por horas o ônibus? Não, né? Tu tem teu carrinho, né? Beleza, tu tem teu carro. Tu tem o teu conforto. Então não julga. Tenha empatia, te coloca no lugar de como tá difícil. E parece que as coisas cada vez ficam mais difíceis, cada vez mais difíceis. Tá muito difícil, gente. Eu realmente me sinto estressada. Vou dizer para vocês assim que eu me sinto estressada. E eu sei que, como eu, muitos. Desculpem o desabafo, mas eu acredito que esse desabafo não é só meu. Eu tenho certeza que não é só meu. Um ótimo domingo, uma boa semana. Até semana que vem.